Olá, bem-vindo ao futuro, cyberouvintes. Começa agora o AGCast, o podcast da Agência de Comunicação Júnior da Estácio Teresina, Piauí. Eu sou Bruno Guedes e ao meu lado aqui, Paulo Silva. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, Bruno Guedes? Tudo firme, graças a Deus. Ótimo. Nos ouça onde e quando quiser. Lembrando que para conferir esse e outros trabalhos do nosso AGCast, acesse o YouTube digitando o nome do nosso programa. O AGCast sempre traz temas atuais e relevantes para o mundo acadêmico na Faculdade Estácio. Esse é o nosso episódio de número 4. E para o audioprograma de hoje, trouxemos o professor da Estácio, Estênio Guimarães Costa. Professor Estênio, boa tarde. O professor Estênio, ele é publicitário com MBA em Gestão Empresarial e Marketing, professor universitário dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, e também atua como consultor empresarial nas áreas de marketing, gestão de negócios, identidade visual e empreendedorismo. Muito bem, olha aí. Então, sem mais delongas, o assunto de hoje é marketing digital e empreendedorismo. Professor, tudo bem? É um prazer tê-los conosco. Igualmente, pessoal, muito obrigado pelo convite, estar podendo participar com vocês desse momento de fazer essa troca de informações, né? Normalmente as pessoas dizem que eu que vou passar o conteúdo, mas há sempre uma troca, principalmente das pessoas que se interessam em participar. Muito obrigado pelo convite, Paulo, Bruno Guedes, espero que possa estar contribuindo com vocês aí nesse momento. Nossa, que ótimo. Professor, e nessa época de pandemia, as pessoas estão cada vez mais conectadas no mundo digital. As empresas, cada vez mais, têm que se adequar a essa demanda, ao ciberespaço. O que a Semana da Comunicação está trazendo para abordar esse assunto, principalmente para os publicitários, que devem sempre se ater aos mais variados nichos de mercado. O marketing digital é importante? Até que ponto e como deve ser trabalhado nos dias atuais? Pronto, maravilha de pergunta, Bruno. A semana, de maneira geral, com essa temática, né, de imersão digital, e principalmente quando a gente tem o termo digital, acaba chamando muita atenção das pessoas por conta do marketing digital, de maneira geral, né, nesse momento, por conta da pandemia, tem chamado muita atenção de empresários, empreendedores. Eu tenho atendido muitas pessoas que querem mais saber sobre a temática, querem fazer trabalho de comunicação na sua empresa, querem fazer ações de marketing na sua empresa. E aí, normalmente, quando a gente faz essa explicação detalhada, né, para o empreendedor, para o empresário, a gente traz aquele conceito básico do marketing, né, que é apresentar para as pessoas que o planejamento é a base de trabalho, entender para atender bem as necessidades do consumidor. E quando a gente fala de marketing digital de maneira geral, é trazendo tudo isso para o meio digital, né? Quando a gente vai falar para os alunos de publicidade ou sentir desses estudantes ou desses profissionais, a gente fala muito da importância do que se tem de tratar desse assunto para expor uma informação, principalmente relacionada ao foco da comunicação, né? Quando a gente traz a base do planejamento, que é um trabalho de marketing que deve ser feito, a gente sabe que comunicar ao público da nossa marca, do nosso produto, a gente precisa conhecer muito bem o que a gente oferece, a gente precisa conhecer muito bem o mercado, precisa conhecer muito bem e detalhadamente o nosso cliente. Então, acredito que trazer esses conceitos, né, para a gente falar desse momento de imersão digital e de marketing digital, a base tem que ser essa, né, planejamento, entender muito bem comportamento, mercado e o produto ou serviço que é oferecido. Professor, em tempos de pandemia, nós vimos que um dos segmentos ou uma das ferramentas mais utilizadas pelas pessoas foram as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e outras. Como essa ferramenta, no caso o marketing digital, pode servir para o dia a dia ou para a profissão nos dias de hoje? Pronto, maravilha. Quando a gente traz essa temática aí das redes sociais, né, o interessante é que as que você fala, por exemplo, são as que mais chamam a atenção das pessoas, né, mas eu gosto até de explicar para o público que eu atendo, para os empreendedores, para as pessoas que pensam em montar um negócio, a importância muito bem antes de você conhecer o seu público, para você não ficar tirando para todos os lados, né, não utilizar achando que o rede social X vai trazer resultado, a rede social Y vai trazer mais resultado que a outra. Então, ela é importante porque eu sei que tem perfis característicos de público presente, né, nessas redes. Então, eu sei que o Instagram tem um público mais jovem que utiliza essa rede, eu sei que o Facebook tem uma média de idade mais avançada do que o público jovem e adulto. Então, essas características precisam ser entendidas antecipadamente. Eu tenho o YouTube, que é uma ferramenta que me permite a produção de um conteúdo um pouco mais diferenciado. Eu tenho um TikTok, que aumentou consideravelmente o número de usuários durante
essa pandemia que nós tivemos. Então, o entendimento maior da utilização das redes sociais, sim, é uma ferramenta muito importante, mas eu preciso identificar antes o meu público, né? Não adianta eu ficar utilizando todas, principalmente porque quem está começando, quem quer empreender, é a pessoa que faz tudo, é a que vende, é a que entrega, ele não tem condições de cuidar, por exemplo, de todas essas ao mesmo tempo. Por isso a importância da gente identificar muito bem a característica do nosso público para que a gente consiga tomar a decisão de escolher qual é a rede social certa, né? E muitas vezes as empresas querem jogar todas as fichas, né? Eu quero usar apenas o Instagram, ele vai me dar o resultado. Mas quando você contrata um profissional de marketing, contrata um comunicador, ele vai saber identificar e fazer muito bem esse trabalho. Professor, pegando esse gancho que você está falando, né, que as empresas elas atiram para todos os lados nesse momento, você acha que é cada vez mais importante a formação de profissionais nessa área para nortear os empresários para que eles não façam esse tipo de coisa? E essa sua pergunta, Bruno, é bem relevante, porque eu acho que é o reflexo do que está acontecendo no nosso mercado hoje, né? Eu vi que nesse momento da pandemia, nossa profissão como comunicador ficou muito valorizada, né? Quando a gente fala de meio digital, a gente vê aí que tem um monte de gente falando sobre essa temática, tem muita gente falando sobre todo tipo de assunto aí de marketing digital, que se auto-intitula profissional de marketing digital, mas quando a gente vai entender como é que funciona isso, provavelmente as pessoas estão só executando, né? E a base desse trabalho não é apenas execução. E aí, quando uma empresa, por exemplo, contrata uma pessoa que desenvolve um trabalho, gasta muito dinheiro e não traz o resultado esperado, simplesmente porque provavelmente aquela pessoa não se capacitou, não é o profissional formado na área. E aí onde eu vejo da valorização, né? Eu acredito que nossa profissão como comunicador, tanto publicitário como jornalista, ele teve as empresas entenderam muito bem a necessidade, mas muitas delas ainda não sabem a importância do que é um profissional e uma pessoa que trabalha com isso. Só quando elas sentirem que o investimento dela está demorando a retornar, não está vindo, está sendo muito a longo prazo, ela vai perceber, mas eu contratei uma pessoa que disse que trabalhava com isso, mas você viu se essa pessoa tem formação na área, se ela tem conhecimento sobre comunicação, se ela estudou, se ela fez um curso de graduação, se no curso dela tem a disciplina de marketing, ou aquela pessoa se interessou por aquele assunto, estudou, e aí quis colocar uma empresa, um negócio sobre aquela área e você quis contratar. Então, eu vejo muito que nesse momento a nossa profissão foi sim valorizada por conta disso, né? As pessoas perceberam a importância de ter o profissional de comunicação trabalhando com isso. Beleza. Professor, essa situação atual que nós vivemos, como a gente está sempre tratando, porque realmente a pandemia ela trouxe um diferencial e, de certa forma, fez com que, por exemplo, temos o home office, umas pessoas tiveram que se adaptar, as empresas tiveram que se adaptar a essa modalidade que já vinha sendo engatilhada, mas que só ganhou força devido à pandemia. Então, como as pessoas podem aproveitar o marketing digital nesse cenário ou em outros para realmente emergir no marketing digital? Primeiro que, quando você fala, você usou o termo até perfeito para isso, emergir, porque é um mar de oportunidades, né? A gente for avaliar aí as opções de situações que você pode empreender, utilizar o seu conhecimento, existem diversas possibilidades, principalmente no home office, né? Acho que as pessoas passaram a estudar mais, a ler mais, a ver vários conteúdos sobre a temática, mas poucas delas conseguiram abraçar as oportunidades, né? Então, muitas delas viram que o assunto é interessante, mas nem todo mundo quis arriscar em vender, quis estudar mais sobre um infoproduto, que você não precisa ser a pessoa que cria ou que produz aquilo. Poucas pessoas leram sobre dropshipping, que eu posso ter uma loja virtual sem ter nenhum produto, apenas fazer o meio de campo entre o fornecedor, a pessoa que produz, até o cliente, o comprador. Então, a gente vê muitas pessoas buscando conhecimento, muito conteúdo, mas pouca ação. Na verdade, isso é característico um pouco do brasileiro, de maneira geral, né? Nós somos criativos, mas não somos inovadores. A gente tem a ideia, sabe como pode enxergar uma oportunidade, sabe que ali tem um mercado que tem uma situação que você possa gerar uma fonte de renda, abrir diversas possibilidades, mas a gente fica só na ideia. Inovadores, com certeza, muitos exemplos a gente deve ter visto. Na nossa proximidade também, você deve ter visto aquela pessoa que cozinha super bem, mas sempre teve medo de divulgar, e agora, por conta da pandemia, ela foi e postou foto do bolo, foi e postou foto do produto que ela oferece, e aí começou a ter procura. Então, ela viu que isso era uma oportunidade, e esse momento ele trouxe, claro, que ele trouxe muitas pessoas que se acomodaram, mas trouxe também diversas possibilidades e coisas que a gente nem imaginava. Eu não pensei que fosse ter produtos como esse sendo comercializados no mercado, e aí a gente viu que sim, tiveram sim pessoas que aproveitaram essas oportunidades, mas a gente ainda encontra pessoas que estão aí com uma conexão muito boa de internet, com um computador legal, até com conhecimento interessante, mas fica apenas no campo da ideia. A execução, ela tende a falhar. Sim, interessante. Professor, estamos também falando de empreendedorismo.
Qual segmento de mercado você acredita que é o futuro a ser explorado pelos acadêmicos nessa era digital? O que você aconselha trazendo sua bagagem como consultor? Bruno, interessante essa sua pergunta, porque foi a primeira pergunta que eu tive no dia 6 de janeiro. Eu participei de uma entrevista e as pessoas perguntaram, a entrevistadora estava o tempo todo incentivando, né? Nós, como consultores, nós temos uma responsabilidade muito grande em relacionar a áreas de mercado que dão certo e estudos de mercado. Por que a gente sempre precisa entender isso? Porque não adianta eu chegar e dizer para você que o mercado de infoprodutos é um mercado que vai dar muito certo, o mercado de venda de curso é um mercado que vai dar muito certo. Eu prefiro dizer para você que conhecer bem sobre o cliente, qualquer negócio que foque na experiência do cliente, na entrega do produto, na eficácia desse momento, no estudo dessa jornada do público consumidor, ele vai fazer qualquer negócio dar certo. É o que eu digo para o cliente quando ele chega para o meu primeiro atendimento. Ele diz, eu queria vender isso, mas eu não sei se isso dá certo. Não é questão de produto X, Y dar certo. Claro que existem momentos de mercado que o seu produto tem uma propicialidade maior de ser consumida, mas há sim a possibilidade de qualquer produto que você tiver a vender, você fazendo um trabalho legal de comunicação, você fazendo um trabalho legal de entrega, de atendimento, e isso faz com certeza que dê certo. Então, é como se no momento que a gente está passando do BR ao Bró, né, a gente tem que nosso Nordeste escalou um pouco mais intenso, no Piauí mais ainda. Então, por exemplo, a pessoa que vende ventilador, que vende alguma coisa que gera uma melhoria nesse clima, ela vai ter uma facilidade maior. Mas se eu tenho um produto que as pessoas já estão procurando e eu foco na experiência de entrega ela de um jeito diferente, onde eu explico para você como que deve ser utilizado o climatizador, como que deve ser utilizado o ventilador, como usar o ar-condicionado na redução e reduzir o consumo de energia. Então, são situações como essas que elas são muito mais importantes do que áreas específicas de mercado. Claro, como eu disse, existem áreas que são mais propícias por conta do momento, mas quando você foca na experiência do cliente, foca na jornada do mercado que você quer atuar, pode ter certeza que qualquer negócio que você colocar vai dar certo. A gente sabe que na questão do marketing digital para o empreendedor, quer seja empreendedor que tenha um negócio menor, mas também um empreendedor, e principalmente no empreendedor, naquela pessoa que já tenha um negócio bem maior. A gente sabe que as estratégias de marketing elas são importantes, o resultado dessas ações só vão saber se realmente tiveram êxito se essas estratégias realmente funcionarem. Então, como fazer o uso das métricas e descobrir as etapas dessa metodologia para que o nosso negócio, o nosso empreendimento possa ser bem sucedido nessa área, no departamento de marketing digital da nossa empresa ou do nosso negócio, mesmo que seja menor. Pronto, maravilha. Eu tenho uma preferência muito grande de atuar com pequenos negócios. Eu sou alucinado pelo pequeno. Eu não atendo por tamanho de empresa, mas sou alucinado por negócio. E você tocou num ponto muito interessante, que é a questão das métricas, né? São os resultados, são os números que a gente tem a partir de uma ação que a gente desenvolve. Só que o que é que acontece? Quando a gente fala um termo como esse, até para o pequeno empreendedor, até para o médio também, eles sentem uma certa dificuldade porque eles não conseguem avaliar qual foi o verdadeiro resultado que isso trouxe, né? Então, quando a gente fala de estratégia de marketing digital, ela precisa ficar ligado diretamente com um relatório de vendas, por exemplo. Porque não adianta nada eu fazer comunicação interessante através das redes sociais, fazer um trabalho legal no Instagram, contratei um influenciador, trouxe bastante seguidores, mas eu não vendi nenhum produto a mais. Então, isso não é resultado. Na verdade, pode ter resultado em números. Então, se o objetivo da empresa era trazer número de seguidores, beleza. Mas se o objetivo dela era vendas, ela com certeza não foi eficaz quanto a isso. E aí, normalmente, as estratégias de trabalho que eu desenvolvo com os clientes que eu atendo são ações de teste. Porque existem profissionais no mercado que acreditam que existem receita de bolo. Eu já sou profissional que não existe receita de bolo. Para cada segmento, para cada momento de mercado, para cada localidade, você tem uma característica de público diferente. Então, eu preciso testar ações específicas. Claro que existem estratégias que são os padrões, né? Que você já sabe que elas vão surtir um certo efeito. Mas para cada tipo de negócio, você tem a sua peculiaridade. Você pode testar uma determinada ação que para outro tipo de ramo ela não dá certo, mas para o seu, por exemplo, foi muito eficaz. Por isso, a importância de você desenvolver a ação, ver os resultados dessas ações que vocês desenvolveram, né, analisar as métricas, sempre relacionar elas com o seu objetivo, porque ainda tem uma dificuldade muito grande das pessoas conseguirem detalhar quais são os seus objetivos. Você vai chegar para o empresário, qual é o objetivo dele com atendimento, por exemplo, de uma consultoria de ação de marketing digital, ele vai dizer tudo, ele quer aumentar a presença da marca na mente do consumidor, ele quer aumentar as vendas, ele quer deixar o vendedor dele preparado, ele quer fazer tudo, mas ele sabe que para fazer todas essas ações ao mesmo tempo, eu vou ter um investimento, eu tenho um trabalho muito maior, não é a curto prazo e médio que eu
eu tenho um resultado. Por isso que normalmente a gente escolhe os objetivos pequenos, né? Objetivos menores, e aí vai desenvolvendo até chegar a esse resultado, até concluir esse objetivo, aí é que eu passo para o próximo. Porque se eu inventar de fazer tudo isso ao mesmo tempo, na hora que eu for lá para as métricas, eu vou identificar, eita, mas eu queria tanta coisa, lá nos resultados das métricas ele me trouxe quase nada de resultado através do objetivo. É porque você quis fazer muitas coisas ao mesmo tempo e você atingiu o resultado que ele não foi relacionado às ações que você desenvolveu. Por isso que eu tenho um objetivo, eu desenvolvo as estratégias, eu vou executar essas estratégias que foram trabalhadas, aí eu vou avaliar se isso trouxe um resultado ou não. Por isso que eu vou até para a questão de independente de tamanho, de negócio, você consegue surtir um efeito legal quando você sabe muito bem os seus objetivos, sabe quais são as ações que você vai desenvolver, e aí você coloca em prática e avalia elas. Olha, é muito interessante, viu, professor? Eu gostaria de poder estender esse podcast até um pouco mais. Eu creio que nosso tempo não dá, né, Paulo? Eu vou fazer só uma pergunta aqui, professor. Professor, já foi o tempo, né, em que o marketing digital era, de certa forma, atrelado apenas aos cursos de jornalismo e publicidade. Isso, até um tempo atrás, tinha isso mais, vamos dizer assim, de certa forma, somente o curso de jornalismo e publicidade falavam disso. Hoje, essa realidade mudou. Outras áreas de conhecimento já perceberam, né, a força dessa ferramenta, até porque o marketing ele é muito mais do que um complemento, do que uma formação propriamente dita. E aí, quem dá o tom e a intensidade é a pessoa. Quais seriam as suas dicas, né, para fechar esse nosso podcast a esse respeito, professor? Você tocou num ponto legal, mas eu acho que a gente ainda está caminhando a passos muito lentos em relação a isso. Porque se a gente for colocar, por exemplo, a gente consegue colocar num papel bem rápido quais são os cursos, né, que tem a disciplina de marketing, né? E a gente sente falta, por exemplo, em cursos como profissionais da área de saúde, que tem uma deficiência muito grande, em áreas que parecem que não tem uma ideia de, por exemplo, tanto mencionar o marketing como o empreendedorismo, a gente sente ainda uma dificuldade muito grande. Eles já perceberam, eles já viram a importância disso, mas o que é que eles fazem? Eles fazem um trabalho durante o curso, eles, no máximo, montam um projeto externo que quem não teve contato com o conteúdo, com a disciplina, não vai sentir o calor do que é vivenciar, diferente até do curso de publicidade, até o curso de administração, ele já vivencia um pouco mais isso, mas eu ainda sinto muita falta, né? Eu acho que todas as áreas, se eu for relacionar marketing com empreendedorismo e vendas, é melhor dizer quais são as áreas que não precisam disso. E a gente não vai encontrar, porque todas as áreas eu vou precisar de um profissional que vá saber se vender, eu vou precisar de um profissional que vai ter um momento onde ele vai se comunicar com um profissional de comunicação da empresa, que vai participar dentro de um projeto de marketing. Ele não precisa ser o estratégico, ele não precisa ser apenas o executor. Em qual etapa ele tiver, ele precisa ter esse mínimo conhecimento. Então, se você tem um curso, se você se interessa e não é dessa área, leia mais, busque informações. Agora sim, leia mais e busque informações e não esqueça do livro, tá? Nós temos profissionais que são base de quem estuda marketing, quem lê marketing, sabe que nós temos o Kotler, que tem os livros que são os padrinhos do marketing, tem o Keller, que fez vários livros com o próprio Kotler, nós temos autores nacionais, nós temos o Cobra, Marcos Cobra, nós temos pessoas que desenvolvem e produzem esse conteúdos legais sobre a temática. Então, eu preciso ter a base teórica para que, a partir daí, eu desenvolva a prática. É sempre interessante a gente ter isso, porque se eu for só para a prática, muitas vezes aquela prática ela não foi testada. Ela pode dar um resultado ali naquele momento, mas você não fez aquilo executado de maneira planejada. Então, você não sabe por que aquilo deu resultado. Então, muitas vezes, ainda existem empresas que estão desenvolvendo ações de marketing, mas elas chegam só apenas querendo a execução. Elas não sabem a importância, por que eu preciso estudar mercado, por que eu preciso estudar, por que eu preciso esperar para desenvolver essa ação de marketing. Então, é interessante que as pessoas busquem informações sobre essa área, independente do curso. Eu tenho na minha mente que existem duas pessoas no mundo, as que nasceram para empreender e as que não nasceram para empreender. Então, uma dessas pessoas, ou ela vai gerenciar uma ação de marketing, ou ela vai participar como operacional dessa ação de marketing. E aí você precisa conhecer e buscar informações. Então, a minha dica principal é leia sobre isso, busque informações sobre isso. O Kindle, o aplicativo do Kindle, você consegue ler várias páginas de diversos livros, não todas elas, porque você precisa comprar, mas o conteúdo que você já tem para sentir aquele gosto de quero mais já é suficiente para você ter uma base e, claro, se interessar por esse assunto, comprar livros, ler materiais, assinar revista. Em nosso mundo publicitário, quem é assinante de e-mail e mensagem, quem lê material sobre eles, quem assina alguns, quem acessa alguns podcasts, por exemplo, que falam sobre essa temática, fica cada vez mais apaixonado. Tudo bem, nós agradecemos demais, professor Stênio, mais uma vez, o senhor ter se disponibilizado a estar aqui conosco, foi muito bom.
Eu acredito que as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast vão estar agora bem mais a par do que é realmente o marketing digital e trabalhar com o marketing digital e empreendedorismo para que possa empreender direitinho e usar essa ferramenta tão importante que é o marketing digital. Então, eu acredito que essas suas informações foram muito importantes. Nós agradecemos demais a sua participação aqui conosco, professor Stênio. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado pelo convite. O quanto eu puder ajudar para disseminar mais informações sobre isso, botar na mente das pessoas que marketing não é apenas a ação, e sim um planejamento, podem ficar à vontade. Agradeço pela oportunidade de estar disseminando essa informação e poder interagir com vocês respondendo essas perguntas. Muito obrigado, Bruno Guedes e Paula. Eu que agradeço, professor. Obrigado, então, professor. Este, então, foi mais um AGCast, o podcast da AGCOM, hoje falando sobre marketing digital e empreendedorismo. A você que ficou conosco até aqui, o nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço e até lá.